Ok, então, bom, pessoal, boa tarde, mais uma vez, muito bem-vindos, obrigada pela presença e nossa gratidão também a quem ouve as gravações, a quem não pode estar no presencial, mas ainda assim nos prestigia todos nós que estamos aqui. E hoje nós temos, então, conforme prometido já da aula passada, hoje nós temos uma resposta de Jesus, uma forma prática de agirmos ou de termos uma ferramenta para fazer frente a esse primeiro obstáculo da paz, que a gente lembra que nós estamos estudando os 4 obstáculos da paz, os 4 principais obstáculos da mente, que não são coisas físicas aqui, comportamentais, mas são obstáculos que estão na nossa mente, e nós não estamos cientes da mente, nós estamos cientes só do comportamental, mas quem está na mente sabe disso. Como Jesus está na mente, ele sabe que nós temos esses obstáculos, e ele justamente está nos ensinando eles para que a gente se torne ciente, e hoje ele não só nos mostra, como mostrou na semana passada, o primeiro obstáculo, que é o desejo de ficar livre da paz, que a paz, ela é sentida na mente que se sente una a tudo, porque daí ela não está separada de nada. E o desejo de ficar livre da paz, ele se manifesta aqui pelo desejo de nós sermos individuais, separados do irmão. Nós até queremos estar com alguns irmãos, a gente tem esse amor especial, mas nós não queremos deixar de ter a individualidade. É como se o ego julgasse que se eu sou um com o irmão, vou me diluir, vou deixar de ser o que sou. Então, isso é uma crença equivocada da mente, e o corpo físico foi projetado para vivenciar isso, e então esse desejo de ficar livre da paz, embora que aqui no comportamento ego possa dizer rapidamente que na verdade tudo que queremos é paz, tudo que a gente faz é em nome da paz, mas só o fato de nós não querermos voltar à mente e ser um na unicidade do amor de Deus e continuar querendo ser essa figura projetada, ser essa consciência separada, já indica que eu quero estar livre da paz, e reconhecer isso não significa que no comportamento a gente vai deixar de ser individual. Então, no comportamento, nós vamos continuar vendo nosso irmão como nosso igual, mas não sendo um corpo igual ao nosso. Então, os olhos e os ouvidos e os sentidos vão continuar mostrando a percepção separada, porém, a paz, ela tem que fluir além desses conceitos. E, para isso, nós temos hoje, dentro desse estudo, desse adendo da atração da culpa, nós temos aqui uma forma muito segura e muito forte, que realmente funciona. Eu não diria isso se não tivesse propriedade por ter experienciado, propriedade de falar disso, que realmente isso aqui essa ferramenta de hoje, para mim, foi assim uma das mais impactantes e que mais me serviu assim de prático, de como, apesar de continuarmos vendo o irmão separado, de como conseguirmos que a paz flua independente disso, que essa visão de aqui no comportamento nós sermos separados dos irmãos não venha a ser um obstáculo para a paz. E com essa visão que nós temos hoje, eu tive aqui uma interferência da Vanessa, eu acho que não compartilhar, ele cai fora aqui do meu controle. Aqui. Desculpa, perdão, foi um engano, desculpa. Tá, pode desligar, porque senão ele tira o comando aqui da minha configuração, mas está tudo bem. Então, nessa atração da culpa que nós vamos estudar hoje, isso vai ficar muito claro durante a leitura. Mas antes de começar ela, eu quero, como a gente sempre tem feito, fazer
a nossa entrega de propósito, onde eu convido vocês a, junto comigo, que a gente faça uma pausa na nossa mente, podemos buscar uma respiração mais pausada e realmente nos colocarmos atentos ao nosso propósito de agora entregarmos a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, para que ele nos conduza por esse texto de hoje e ele nos dê a sua mensagem libertadora através desse conhecimento. E colocada na mão do Espírito Santo essa aula, nós estamos prontos para realmente iniciarmos essa leitura comentada. Só repetindo, então, é capítulo 19, a seção 4, a subdivisão A, e dentro do A, o I. Então, o adendo I. Então, a atração da culpa, na página 435. E ele, como eu estava colocando, então, é uma continuação a esse desejo de ficarmos livres da paz, manifestado aqui pelo desejo de sermos separados. E, como eu disse, no comportamento a gente continuará sendo separado, mas há uma maneira de agirmos na mente que essa visão da separação, esse comportamento da separação não se tornará um obstáculo à paz. A paz fluirá da nossa mente para a mente do irmão, mesmo nós o vendo ainda, por enquanto, como separado de nós. E nós iniciamos a leitura, então, dizendo que a atração da culpa produz medo do amor, pois o amor jamais olharia para a culpa de modo algum. Então, a atração da culpa, ela começa a se manifestar lá naquele primeiro instante, na primeira crença de separação de Deus, quando, de forma muito inocente, nós pensamos em fazer algo a mais a Deus. Até aí não havia culpa. A culpa só veio a se manifestar quando nós nos damos conta de que quisemos fazer algo a mais e olhamos para isso e não compreendemos isso, porque nem Deus percebeu isso porque é impossível. Mas ainda assim, a ideia de fazer algo a mais, ela se tornou atrativa para nós, a gente ficou curioso em saber no que isso daria. E aí, a própria ideia de separação, que é uma crença, nós sabemos que toda crença, uma vez estabelecida, ela só tem uma meta, se autopreservar. Então, essa crença de fazer algo a mais, ao nome desse conjunto, que nós chamamos de ego, então o ego quer se autopreservar. Então, quando a gente se deu por conta do que seria isso e não compreendemos, nós perguntamos a nós mesmos, e o ego respondeu que como assim nós não sabemos o que é isso? Que, na verdade, nós afrontamos a Deus, nós nos separamos de Deus e agora nós julgamos fora o paraíso, o Pai. E aí, agora, nós somos culpados por essa separação. Por isso que eu estou vendo. Então, a culpa nasce ali e essa culpa ela produz medo do amor pelo seguinte: a mesma culpa diz que se Deus é amor e eu voltar para o amor, eu estou me voltando a Deus e Deus está muito zangado com o que nós fizemos. Deus, no seu juízo, diz que nós precisamos ser castigados ou que nós temos que pagar um preço pelo que nós fizemos. Então, a atração da culpa, ela joga, a culpa do ego joga isso. Claro que o ego, ele quer apenas se perpetuar, isso é o que ele ganha nisso, mas nós, na nossa mente, e esse pensamento, ele produziu medo do amor. E por que o ego tem medo do amor? Porque o amor, como ele diz aqui, jamais olharia para a culpa de modo algum. E o que acontece se nós não olhar para a culpa, como ela é uma ilusão? Ela desaparece. E quem desaparece se a culpa não existe?
O próprio ego. Por isso que o ego teme o amor verdadeiro mais do que qualquer sofrimento. Não um amor especial. O amor especial o ego nos deu em substituição ao amor verdadeiro. Estou falando do amor unicidade, do amor Deus. Então, o ego tem um medo terrível dele, porque justamente porque esse amor não olha para a culpa. Não olhando para a culpa, a separação não aconteceu, nada aconteceu de fato. E esse é o maior medo do ego. E por isso que a atração da culpa, ela tem tanto medo desse amor. Mas seguindo aqui no 10:2, é da natureza do amor só olhar para a verdade, pois vê a si mesmo nela, com a qual quer unir-se em união santa e completeza. Então, o amor, ele olha através de olhos inocentes e tudo que ele vê é assim mesmo em tudo. Então, como que o amor iria reagir a uma ideia de separação? Ele não reage, ele reconhece que isso é impossível de ter ocorrido de fato. Assim como o amor tem que olhar para o que vem depois do medo, o medo também não pode ver o amor. Então, eles são excludentes. O medo, ele vem a existir depois da crença de separação. E o medo, ele desconhece esse amor unicidade, esse amor de Deus. O medo não consegue ver esse amor. Assim como o amor não vê medo algum, porque o amor ainda vê só unicidade. Pois o amor contém o fim da culpa com tanta certeza quanto o ego depende dela. Então, repetindo, não existe ego sem culpa. A culpa está para o ego, assim como o amor está para nós, está para Deus, está para a eternidade, para a vida, para tudo que há. Então, o amor, ele automaticamente, quando ele nos olha nossos equívocos, ele olha imediatamente além disso e percebe que, além disso, o sonhador que está sonhando com esse equívoco ainda é o Filho Santo de Deus inocente. Então, o amor olha além da culpa. Assim como o ego também depende dessa culpa. O ego não sobreviveria sem essa culpa. Por isso que o ego, ele faz de tudo para que nunca larguemos de estar em estado de culpa. O amor só é atraído pelo amor. Nada mais atrai o amor, só ao que ele vê igual a si. Não vendo a culpa de forma alguma, não vê medo algum. Então, como que o amor poderia, o medo poderia adentrar no amor? Se o amor, ele não tem medo, porque ele vê tudo igual a si, ele vê a si mesmo em tudo, e é tudo parte dele. Então, medo do quê? Então, é impossível o amor, o medo entrar no amor. Sendo totalmente incapaz de ataque, o amor não poderia ter medo. O medo é atraído para aquilo que o amor não vê e cada um deles acredita que o objeto do olhar do outro não existe. O amor desconhece o medo, ele sabe que não existe. Assim como o medo, como ele não conhece o amor, ele acredita que o amor não exista. Então, ambos olham para o que veem e sabem que a outra parte é irreal. O medo olha para a culpa exatamente com a mesma devoção com que o amor olha para si mesmo. O medo, ele idolatra a culpa, porque a culpa é a existência do medo. Assim como o amor olha para si mesmo e ama o que vê. E cada um tem mensageiros que são enviados, os quais retornam com mensagens escritas na linguagem que foi pedido o seu envio. Então, aqui está o que eu já venho prometendo desde a aula passada, e Jesus vai nos explicar o que são esses mensageiros. Esta foi, assim, uma das partes mais impactantes, extremamente práticas, que quando me lembro disso, fica muito fácil decidir na mente em que estado que eu quero estar.
Porque às vezes no ego a gente se sente tão culpado que acha até não merecedor de estar no amor, no Espírito Santo. Mas lembrando disso aqui, dos mensageiros, que Jesus vai explicar, e esse é o ponto forte dessa nossa aula de hoje, dessa sessão de hoje, entendermos esses mensageiros, isso nos liberta, isso é mais um recurso, dentre as milhares de formas que Jesus nos ensina a termos ferramentas muito práticas de usarmos no nosso pensamento imediatamente, quando queremos mudar a nossa percepção. Então, esse fato dos mensageiros, eu vou repetir aqui, e cada um, né, o medo e o amor, cada um tem mensageiros que são enviados. Mensageiros são pensamentos que seguem e que recorrem aquilo que eles são enviados a trazer. Então, cada um tem mensageiros que são enviados, os quais retornam com mensagens escritas na linguagem em que foi pedido o seu envio. Então, na linguagem que foi pedido, o que o amor vê? Ele vê a si mesmo. Então, ele olha para fora, para o que nós fizemos, e ele manda esses mensageiros, e eles trazem o que foi o pedido do Espírito Santo. Ver amor, eles trazem a confirmação de que por trás de tudo, eles apenas colhem o amor. Já o ego, o que o ego precisa comprovar quando manda mensageiros? Que a separação é real, que a culpa é verdadeira, porque aí ela engendra medo e nisso o ego se alimenta, nisso o ego sobrevive. Então, vamos ver como Jesus vai nos trazer essa mensagem. Os mensageiros do amor são gentilmente enviados e retornam com mensagens de amor e gentileza. Os mensageiros do medo são brutalmente despachados para buscar culpa e valorizar toda migalha de mal e de pecado que possam achar, sem perder nenhuma, sob pena de morte, colocando-as respeitosamente diante do seu senhor e patrão. Esses mensageiros, isso é automático. A cada pensamento, a cada mudança de pensamento, a cada pensamento decidido, automaticamente o pensamento ele envia mensageiros. Isso é na forma assim não física, é na forma de espiritual ou de não sem limites, é uma coisa que não se pode medir, mas assim cada pensamento. Então, e nós sabemos que só sabemos pensar com dois sistemas de pensamento, com o ego ou com o Espírito Santo, ou então com a culpa ou com o medo, que é o ego, e com o amor, que é o Espírito Santo. E cada pensamento que nós temos, e nós temos milhares de pensamentos por dia, eles, no instante que nós tornamos consciência dele, que eles nos surgem na nossa mente, eles automaticamente, eles mandam mensageiros, ou seja, automaticamente o mundo recebe esse pensamento, e esse pensamento tem que retornar a nós para comprovar que ele é verdadeiro. Seja ele no medo, ele precisa retornar para provar que o medo se justifica, seja no amor, ele precisa retornar e ele retorna para provar que o amor é verdadeiro. Mas é cada sistema de pensamento que manda seus mensageiros. Não há como nós decidirmos quais são os mensageiros. Isso é piloto automático. O próprio pensamento, dentro de que tipo de pensamento que nós agimos, isso automaticamente é consequência natural. Esse pensamento, ele envia os mensageiros para testemunharem a sua realidade, ou para testemunharem que ele está certo. Então, se nós vibrarmos ou pensarmos no medo, tudo no mundo
que nós captaremos, que nós perceberemos, serão testemunhos que comprovem que o medo se justifica. Assim como se nós nos permitirmos olhar com amor ou com o Espírito Santo, tudo que automático, independente de nós estarmos cientes ou não, e nós não temos controle nenhum sobre os mensageiros. Isso é da mente, isso não é do ser funcional aqui. O ser funcional só pode escolher que tipo de pensamento que quer ter. Agora, qual o testemunho que vai trazer de volta é exatamente igual ao professor que pensou, ao sistema de pensamento que pensou. Então, por isso que, como ele diz, o amor, ele manda mensageiros e ele só enxerga o amor e a gentileza no mundo. Já o ego, como ele diz aqui, ele valoriza cada pedaço de pecado. Cada coisa errada é muito nobre para o ego, é muito precioso, porque é isso que ele traz de volta para o ego, que é o seu senhor. Mas continuando aqui no mesmo tema, aqui no 11.3, a percepção não pode servir a dois senhores. Isso é muito importante também. Nós não podemos, ao mesmo tempo, estar no ego e no Espírito Santo. Não podemos enviar dois tipos de mensageiro. Por quê? Porque a percepção não pode servir a dois senhores, cada um solicitando mensagens de coisas diferentes em linguagens diferentes. Aquilo de que o medo se alimentaria, o amor não vê. Aquilo que o medo exige, o amor não é sequer capaz de ver. A violenta atração que a culpa tem pelo medo está totalmente ausente da gentil percepção do amor. Aquilo que o amor quer contemplar é sem significado para o medo e completamente invisível. Então, por isso que é tão importante nós nos darmos conta a cada pensamento qual sistema de pensamento que está por detrás desse pensamento. Com qual sistema de pensamento estou tendo esse pensamento? Isso é fundamental, porque aí, pelos testemunhos, pelo que o mensageiro está trazendo de volta, certamente nós saberemos em que mentalidade nós estamos. E quando a mensagem é do medo, e nós não queremos mais testemunhar isso, é fácil de reconhecer que o equívoco é nosso, da nossa mente, por estarmos agindo com o ego. E aí, basta nós reconhecer isso, e como tomadores de decisão que somos, que é o único poder que nos restou aqui no sonho, nós só temos um poder, de escolher com que mentalidade queremos pensar. Graças a esse poder, no momento que nós nos demos conta, devido aos testemunhos que estamos recebendo, que nós estamos pensando com o ego, nós podemos voltar e decidir, Espírito Santo, eu quero você no comando. E a partir de então, é o Espírito Santo que nos dará os pensamentos. Os testemunhos enviados não são por nós, tomador de decisão. É pelo sistema de pensamento. E o Espírito Santo traz os testemunhos de que tudo aquilo que o ego mostrava, o Espírito Santo se quer ver. O que significa, então, que no comportamento eu não vou mais ver nada de errado? Não, nós vamos ver as coisas erráticas aqui no comportamento. Mas o Espírito Santo, ele só tem duas interpretações para o que ele vê. Ou já é expressão de amor, e aí ele muito se alegra nisso, e ele retorna essa gratidão a nós, pelo que nós vemos que já é amor, ou é pedido de amor, onde está a ausência de amor. E como que nós vamos, então, nos ferir com um pedido de amor? Ao pedido de amor, quando nós estivermos na mente de amor, a maior alegria do amor é oferecer amor a esse pedido de amor, a esse reconhecimento de que ali está faltando a luz, está faltando amor. Então, com esse mensageiro do Espírito Santo, a nossa percepção, ela passa a ser
totalmente, 100% oposta da percepção dentro do ego. Porque a percepção do ego só nos fere. Isso não preciso nem falar aqui o que é um sofrimento psicológico ou de pensamento, cada um tem as suas experiências, sabe das suas dores. Mas o problema não é mudar o mundo aqui. Basta nós reconhecer que isso que estamos vendo, que está nos ferindo, é o testemunho trazido de volta do mensageiro, do pensamento do ego, no comando da nossa mente, para que nós, como tomadores de decisão, se demos conta que é o pensamento do ego, e basta um diminuto desejo de trocar o sistema de pensamento para o Espírito Santo, para que o próprio Espírito Santo corra a nós e nos ensine como voltar esse pensamento para ele. Então, é tão pouco que nós temos que fazer, mas, por outro lado, é fundamental. O Espírito Santo não pode vir a nós sem isso, sem que nós o convidemos, sem que nós permitamos que ele venha à nossa mente. E é o que a minha experiência, então, tão firmemente me comprovou já, é que realmente é muito mais simples do que o medo nos diz ir ao Espírito Santo. Basta nós nos aquietarmos e querer isso, e aí, no silêncio absoluto da nossa mente, nessa decisão, o próprio Espírito Santo é que vem a nós fazer o restante, porque nós, como tomadores de decisão, diz, eu até quero ir no Espírito Santo, mas eu não sei como fazer isso. E nem preciso fazer isso. A minha vontade de estar com o Espírito Santo, isso já é o convite, e ele vem. E como que eu vou saber que ele veio? Pelos testemunhos dos mensageiros enviados. Porque nesses testemunhos, a nossa mentalidade, nossa, isso tira assim instantaneamente. Eu posso estar no ego na maior fúria, no maior ódio. Eu me dei por conta que estou no ego e por um instante parei. Como estudante, eu já aprendi que sou esse tomador de decisão. Eu quero ir para o Espírito Santo. E eu corto esse pensamento do ego por um instante e me concentro e volto para minha mente. Digo, Espírito Santo, cuida dos meus pensamentos por mim. Me guia, me oriente. E o Espírito Santo sabe qual pensamento trazer a cada instante para que nós sigamos com ele. E aí, o testemunho que o Espírito Santo, dos mensageiros que o Espírito Santo envia, que o amor envia, ele nos mostra um mundo totalmente oposto daquele que o ego nos mostra. Não no comportamento, as mesmas coisas, as mesmas situações, mas, de repente, ao invés de trazer o medo, o ódio, a raiva, o Espírito Santo, ele reconhece onde não está ainda a luz, o amor. E ele oferece um pensamento de compreensão e de amor. E isso esvazia totalmente aquele estado de ânimo que o ego nos trouxe. E, de repente, a gente fica leve como uma pluma, onde um segundo atrás poderia estar no maior ódio. O simples fato de mudarmos do sistema de pensamento do ego para o Espírito Santo faz com que isso aconteça instantaneamente. E, de repente, onde antes estava aquele peso, aquele chumbo de ódio, aquela carcaça de ódio, vem a leveza de um estado de graça, de amor, de gratidão pelo irmão. E isso nós temos como acionar, buscando apenas mudar o sistema de pensamento do Espírito Santo. Mas nós precisamos estar convictos para querer isso, porque quem toma essa decisão de mudar para o Espírito Santo precisa ser o tomador de decisão. Isso tem que ser verídico, isso não pode ser fajuto, não pode ser vou fazer de conta. Não funciona. Então, quem que vai me convencer de que realmente o Espírito Santo funciona?
isto aqui, por isso que essa lição é tão importante, os mensageiros. Quando nós, de fato, formos ao Espírito Santo e ele, através dos seus mensageiros, trouxer um testemunho totalmente diferente em cima da mesma situação, do mesmo mundo, que o ego trouxe tanta razão para ódio, para medo e para dor, o Espírito Santo vai nos dar razão de esperança, de alegria, de benignidade, de amor, de leveza, sem medo. E aí, isso convencerá a nós, como tomadores de decisão, a nunca mais pararmos de buscar ao Espírito Santo. E é assim que a nossa mente irá se curar. Então, por isso que é tão poderosa essa lição aqui. Essa de nós nos lembrarmos do mensageiro. Basta, acho que, lembrar do mensageiro. Para mim, funcionou assim. Bastou lembrar do mensageiro para eu já querer ir para o Espírito Santo, para eu parar de querer estar certa e querer ser feliz. Então, a razão no comando. A razão me convenceu e me convence de que eu prefiro os testemunhos do mensageiro do amor e não do medo. Então, por isso que eu tenho, assim, toda a gratidão e sou tão entusiasmada por essa técnica especial, assim, de nós nos convencermos a por que permitirmos ao Espírito Santo, no lugar do ego, no nosso comando dos pensamentos. Mas seguindo aqui, no 12, os relacionamentos nesse mundo são o resultado de como o mundo é visto. Então, aqui, e nós sabemos já, Jesus sempre fala que a salvação está no nosso relacionamento santo com o irmão. Então, tudo que nos volta a nós é levantado pelos relacionamentos que nós temos, porque pensar no irmão já é ter um relacionamento com ele. Então, por isso que os relacionamentos, e como que eu me vejo com o irmão? Isso depende de como que o mundo aqui é visto. E isso depende de que emoção foi chamada a enviar os seus mensageiros para contemplá-lo e retornar a notícia do que viram. Então, isso é forte, é verdadeiro e é tão maravilhoso. E, por um lado, pelo ego, explica exatamente por que a gente veio a esse grande pedido de ajuda ao curso de milagres ou a qualquer espiritualidade verdadeira. Por quê? Porque a emoção é a emoção que chama o mensageiro. E, em última instância, só há duas emoções, medo e amor. Então, dependendo da emoção, dependendo se eu estou no medo ou no amor, é aí que eu vou contemplar o mundo conforme essa emoção. Os mensageiros do medo são treinados através do terror e tremem quando o seu patrão os chama para servi-los. O ego envia os mensageiros do medo e eles tremem já do que eles vão ver, pois o medo não tem misericórdia, nem mesmo para com seus amigos. Seus culpados mensageiros saem às escondidas em busca sedenta de culpa, pois são mantidos no frio e famintos, e seu patrão, que só lhes permite festejar em cima do que devolvem a ele, faz com que sejam cruéis. Então, os mensageiros do ego, eles são cruéis em suas tentativas de trazer ao sofrimento e à dor de volta a nós. Porque é isso que eles são largados a fazer. Esses mensageiros são obrigados a fazer isso, porque eles foram enviados pelo seu patrão, que é o medo, ou seja, é o ego, e eles são obrigados a voltarem com esse testemunho. Se eles não voltassem com esse testemunho, eles teriam que retornar e trazer mais testemunhos ainda. Então, o ego é extremamente furioso na busca desses testemunhos. Continuando aqui no 12:6, nenhum pequeno farrapo de culpa
escapa de seus olhos famintos. Esses testemunhos veem tudo que sofre. E, em sua selvagem busca de pecado, lançam-se sobre qualquer coisa viva que vem e carregam-na aos gritos a seu patrão para ser devorada. Então, este é o retrato fiel do que o ego faz a nós pelos testemunhos que o medo envia. Exatamente isso. E Jesus continua dizendo aqui: não envies ao mundo esses selvagens mensageiros para se banquetearem com ele e pilharem a realidade, pois eles te trarão notícias de ossos, pele e carne. Foram ensinados a buscar o que é corruptível e a retornar com as gargantas cheias de coisas decadentes e apodrecidas. Para eles, essas coisas são belas, porque parecem aplacar seus sedentos acessos de fome. Pois eles são frenéticos com a dor do medo e querem evitar a punição daquele que os envia, oferecendo-lhe aquilo que valorizam. A crença de pagar a conta diante de Deus. O ego reconhece que afrontou a Deus, que ele precisa pagar uma conta, e as dádivas para comprovar que ele está pagando sua conta pelo seu existencialismo, porque ele tirou de Deus essa capacidade dele existir, e ele quer pagar isso com o sofrimento, com isso que esses mensageiros trazem, com todas essas mensagens de dor, como ele diz aqui, com essas coisas decadentes e apodrecidas. Por isso, tanto sofrimento, tanta dor. Às vezes, principalmente pessoas espirituais se questionam, quando não conhecem ainda, por que tanto sofrimento no mundo? Qual a causa de tanta tristeza? E aqui está a justificativa. O ego exige de seus mensageiros que eles tragam cada farrapo de testemunho de dor à nossa consciência, porque é isso que ele oferece lá no altar a Deus para ele continuar existindo. É a ideia de salvação do ego. E o ego não abre mão disso. Só que o ego não se questiona, não se pergunta nem um pouco, ele não está nem aí com o que nós passamos ao ver esses testemunhos, com o que isso faz no nosso sentimento. Como que nós, percebendo essas coisas abomináveis que esses testemunhos do ego trazem, como que fica nosso sentimento na nossa mente, na nossa percepção? Para isso, o ego não está nem aí, porque ele acha que isso é um preço pequeno a pagar diante do que ele está aplacando a ira de Deus, que ele está comprando o seu direito ao existencialismo. O ego acredita que está comprando com essa dor que ele continua existindo, porque ele não quer deixar de existir. E ele acha um preço pequeno aquilo que esses testemunhos trazem a nossos sentimentos. E eu não preciso descrever o que é o sentimento nosso quando os testemunhos trazem isso para a nossa percepção. Isso que nós acabamos de ver, o que o ego, os seus mensageiros enviam ao mundo. Mas temos o outro lado, que a gente sabe que aqui no mundo o Espírito Santo ele tem a função de ser corretor. Então, se o ego se alimenta e faz a continuação do mundo através dos mensageiros, o Espírito Santo também precisa fazer isso. Mas o Espírito Santo tem outro tipo de mensageiro. O Espírito Santo também envia da mesma forma como o ego faz, ele envia seus mensageiros. Só que eles são enviados com uma outra função. Eles também trazem os testemunhos. Mas vamos ver agora aqui no 14 em diante o que o Espírito Santo, o que os mensageiros do Espírito Santo trazem a nós.
O Espírito Santo te deu os mensageiros do amor para enviar no lugar daqueles que treinaste através do medo. Então, os do Espírito Santo substituem os do ego. Não há como os dois serem enviados ao mesmo tempo. Então, no lugar dos do ego, que nós não queremos mais, a única maneira de tirar os do ego é colocando um substituto. Não há como ficar neutro sem mensageiro, porque a mente pensa, e quando ela pensa, ela envia mensageiros. Então, o que nós podemos fazer é escolher os do Espírito Santo no lugar dos do ego. Então, eles são enviados no lugar do que nós treinamos pelo medo. Eles estão tão ansiosos para te devolver o que valorizam quanto estão os outros. Então, assim como os mensageiros do ego estão ansiosos para provar, trazer de volta os testemunhos de podridão do mundo, os testemunhos do amor também estão ansiosos para trazer os seus testemunhos de volta à nossa mente. Se os envias, só verão o que é irrepreensível e belo, gentil e benigno. Eles terão o mesmo cuidado para não deixar escapar à sua atenção o menor ato de caridade, a mais diminuta expressão de perdão, o mais leve sopro de amor. E retornarão com todas as coisas felizes que acharem para compartilhá-las amorosamente contigo. Vocês conseguem sentir a diferença de um mensageiro do outro? Então, a diferença na nossa própria mente, só de saber desse mensageiro, já não trouxe uma leveza profunda na mente de saber que temos esse recurso à nossa disposição. Então, seguindo aqui, Jesus nos pede, não tenha medo deles. Não tenha medo dos mensageiros do amor. Não tenha medo de pedir ao Espírito Santo enviar seus mensageiros em lugar dos do ego. Eles te oferecerão a salvação. Eles te oferecem a salvação de toda a dor, de todo o sofrimento. Eles nos oferecem motivos para o estado de graça voltar à nossa consciência. As suas mensagens são de segurança, pois veem o mundo como algo benigno. Então, cadê o medo do mundo? Com tais mensageiros na nossa mente, nós podemos nos deslocar para qualquer lugar no mundo, porque tudo será benigno. Não há como nos ferir com tais mensageiros, porque esses mensageiros sequer enxergam o que ferem. E o que fere sequer nos enxergam se nós estamos com tais mensageiros. Então, aqui está a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa salvação. Estarmos com tais mensageiros a serviço na nossa mente. É disso que realmente precisamos na nossa percepção. É isso que fará toda a diferença em como que nós queremos nos sentir, atacados e feridos, ou felizes, leves e seguros, onde quer que estejamos, em qualquer situação. Se tu somente enviares os mensageiros que o Espírito Santo te dá, não querendo outras mensagens senão as suas, não mais verás o medo. Eu estou fazendo um intervalo aqui para que realmente vocês se percebam também como eu me apercebi quando estudei essa mensagem pela primeira vez. Que ferramenta poderosa nós temos aqui. Então, se nós mantermos nossa vigilância para mantermos ao Espírito Santo no comando. Eu vejo um testemunho do ego, Espírito Santo, de novo escolhi mal. Eu quero você no comando. Com essa prática, nós passamos a não mais ver o medo, independente do comportamental. Independente, sem mudar a nossa história aparente daqui. Então, eu não sou arrancada
do mundo daqui. Não há sacrifícios, mas já não preciso mais ter medo das coisas. E vocês conseguem avaliar o bem que isso faz à nossa mente. Dá para ser depressivo estando só na benignidade do amor, na segurança? Que motivos nós temos ainda para não vivenciarmos o estado da graça? Então, simples assim, é voltarmos, é praticar cada vez mais. Claro que às vezes no começo a gente envia o mensageiro uma, duas vezes e depois esquece. Mas aí o próprio fato de que já enviei uma vez me faz voltar a pensar: nossa, mas eu fui feliz. Quando eu enviei o mensageiro do Espírito Santo, foi mais feliz. E é assim que nós treinamos a nossa mente, nós como tomadores de decisão, para cada vez mais queremos enviar somente ao Espírito Santo e não mais ao ego, à frente, esses mensageiros que são automáticos, eles sempre estão aqui no mundo, independente de estarem cientes deles ou não. Como eu disse, nossa mente não sabe não pensar. E ela só pensa ou com o Espírito Santo ou com o ego. E automaticamente ela está sempre mandando em mensageiros. Então, e nós podemos conscientemente, diante do sentimento que estamos sentindo, nós sabemos que mensageiro foi enviado pelo resultado do sentimento, e se não é estado da graça, é sofrimento, e aí nós podemos mudar de professor, reconhecendo que quer outro mensageiro. Isso já é motivo suficiente para ser aquele convite ao Espírito Santo para ele entrar na mente. Mas seguindo aqui no 15:2, o mundo será transformado diante da tua vista, limpo de toda culpa e suavemente escovado com beleza. Então, porque é assim? Porque o mundo, ou ele vai nos mostrar amor, ou ele vai trazer o amor onde ele enxerga a ausência de amor. E nisso, o mundo ele é limpo, ele é transformado, porque o mundo ele é feito do que nós projetamos. Não foi um outro que fez o mundo, foi a nossa mente. E nós escolhemos exatamente que mundo queremos ver. Se o ego está aqui mostrando um mundo de dor do jeito que está mostrando, é porque a nossa mente assim aceitou. Mas nós, e graças a Deus que fomos nós que o fizemos, porque é nós que podemos refazer o mundo. Não existe outro feitor do mundo. Ainda está na nossa mente a decisão de que mundo eu quero ver. E aí, quando a gente vê com o Espírito Santo, ele se torna limpo e sem culpa. O mundo não contém nenhum medo que tu não tenhas colocado sobre ele, a partir da nossa mente. Não o ser separado, não a ing física aqui, mas a mente que eu sou, essa colocou todo o medo que os testemunhos trouxeram de volta à minha consciência aqui no mundo, eu, enquanto mente, coloquei no mundo. Mas se eu mudei agora a minha mente para o Espírito Santo, onde é que ficaram eles? Simplesmente desaparecem. Simples assim. Funciona assim. É assim que funciona o mundo. Então, qual é o poder que o mundo tem sobre nós? Nenhum. Ele é apenas efeito natural do que eu penso na mente. Então, nós voltamos a ser senhores do mundo, e não é mais o mundo que é senhor dos nossos sentimentos. Nós é que somos a quem tem a escolha do que quer ser e sentir. Que no 15:4, então no 15:3 nós vemos que nenhum medo que nós não tenhamos colocado sobre o mundo é visto aqui, e nenhum que possas continuar vendo, que depois de pedir aos mensageiros do amor para removê-los. Os mensageiros do amor removem todo o medo. É impossível vivenciar o medo com os mensageiros do amor. Porque, como eu disse, o amor, ele vê a si mesmo, ou ele vê um pedido de amor. Ele não vê condenação. Então, nenhum medo sobrevive aos mensageiros do amor.
O Espírito Santo te deu os seus mensageiros para que os envies ao teu irmão e para que retorne a ti com aquilo que o amor vê. E o mais belo de tudo isso tudo é mental. Nada disso é feito no comportamento, é um pensamento. O Espírito Santo envia os seus mensageiros para que os envies aos nossos irmãos. A mente do irmão recebe esse mensageiro e traz o testemunho do Cristo no irmão e não do ego, porque os mensageiros do amor não podem ver o ego, eles só veem o Cristo, que é o meu irmão. E essa mensagem retorna a nós, porque é isso que o amor vê. E é nisso que nós reconhecemos o nosso irmão como igual, e não mais como um inimigo separado. Então, é assim que a paz vai transcender e vai transpassar a nossa vontade de ainda ser separado do irmão aqui no físico, porque ela simplesmente não se detém no físico, ela nem sequer reconhece o físico como sendo real. Ela apenas vê que o físico é o nosso instrumento de comunicação, é apenas útil como uma sala de aula aqui. O que é verdadeiro é a mente do irmão. E na mente do irmão, os mensageiros do Espírito Santo trazem os testemunhos do amor que é o irmão de volta a nós. Então, é assim que a paz volta à nossa mente, independente do que o mundo antes apresentava aqui. Então, é assim que a paz vai superar esse primeiro obstáculo, que é nós não querermos a paz. Nós queremos nos livrar da paz, porque o ego queria se livrar da paz. Mas agora nós reconhecendo o preço que isso causa a nós mesmos, ninguém ciente desse preço escolhe mais ao ego. Simplesmente aceita o Espírito Santo de volta. Seguindo aqui no 15:6, né, os testemunhos do amor. Eles foram dados com o fim de substituir os famintos cães do medo que enviaste em seu lugar. Então, o que os testemunhos do Espírito Santo do amor fazem? Substituem os famintos cães de medo. Eu acho que poucos sabem usar as palavras como Jesus. E é exatamente isso que os testemunhos do ego são. São famintos cães que têm que recolher cada farrapo de ódio e de podridão. E agora, esses testemunhos que os mensageiros do Espírito Santo são enviados, substituem esses mensageiros do ego. Simplesmente onde um é visto, o outro não é, o outro desaparece. Então, os testemunhos do ego, os mensageiros do ego, desaparecem na presença dos mensageiros do amor, porque a nossa mente só sabe enviar um tipo de testemunho. Ela não sabe mandar simultaneamente dois que são opostos entre si. Então, é um ou outro. E o do amor substitui os do ego e prosseguem para dar significado, esses testemunhos do amor, eles prosseguem para dar significado ao fim do medo. É assim que o medo vai desaparecer na nossa mente. Por esse meio, pelos testemunhos que o Espírito Santo envia. O amor também quer depositar um banquete diante de ti, com uma mesa coberta com uma toalha sem mancha, posta em um jardim tranquilo, onde som algum jamais é ouvido, exceto o cantar e o sussurrar suave e alegre. Então, assim como o ego traz um banquete para nos servir de sofrimento, de dor, de tudo que é corruptivo e podre, os testemunhos do amor também trazem para nós de volta um tapete, um banquete, mas um banquete que é tudo de bom, é num estado de graça. Ele até segue aqui no 2, no 16:2, esse é um banquete que honra o teu relacionamento santo, tu honra nosso irmão e a nós, no qual todas as pessoas são bem-vindas como hóspedes de honra.
todos são bem-vindos. Ninguém é excluído dessa bem-aventurança. E se todos estão no nosso banquete feliz, cadê o medo do irmão? Não há mais, porque ele está confraternizando, ele está compartilhando conosco dessa alegria, desse banquete. E num instante santo, todos dão graças em conjunto, à medida em que se unem em gentileza diante da mesa da comunhão. Então, com esses testemunhos, com esse banquete servido a todas as mentes, elas se honram uma outra nesse estado de comunhão. Então, Cristo se honra um ao outro na presença do irmão em feliz unicidade. E lá eu me unirei a ti. Jesus falando nesse banquete, próprio Jesus se une a nós, conforme prometi há muito tempo e ainda prometo. Então, aquela ideia da igreja de que Jesus ofereceu o corpo e o sangue para ser, para nós nos comungar dele através do corpo, Jesus quer estar no nosso banquete, sim, na santa ceia desse banquete, mas em presença das testemunhas do amor e de todos os Cristos, todo Cristo que é o nosso irmão. Então, é ali que Jesus está pronto, é isso que ele prometeu. Então, esta é a santa ceia que Jesus prometeu e que, infelizmente, pelo medo, os que transmitiram isso adiante equivocadamente transformaram como sendo esse testemunho de corpo e sangue. Jesus jamais poderia fazer isso. Até ele vai explicar isso aqui adiante. Pois em teu novo relacionamento, eu sou bem-vindo. Então, nos testemunhos de amor, nesse banquete puro e limpo e alegre, Jesus também é bem-vindo. E onde eu sou bem-vindo, lá estou. Então, Jesus está presente nessa alegria. Eu sou bem-vindo no estado de graça, o que significa que, afinal, me perdoaste. Aquela crença equivocada que Jesus veio ao mundo para purgar a nossa culpa através do sacrifício, isso ainda é uma crença de testemunho que o ego enviou, que ela causa muita dor e sofrimento, porque um inocente tem que pagar uma conta minha. E, por outro lado, o ego ainda diz, se existe um inocente, ele é culpado de eu não ser inocente, porque ele ficou com a parte inocente e eu com a parte ruim. Então, ele é culpado. Mas se ele é culpado na nossa mente, ele precisa ser perdoado disso. E Jesus diz, aonde ele é bem-vindo no estado de graça, nesse banquete, ali é que nós o perdoamos por ele ser inocente. Esse é o perdão que ele precisa, que ele necessita para a nossa liberação. Pois tornei-me, Jesus continuando falando, como que ele ficou culpado na nossa mente. Pois tornei-me o símbolo, continuando aqui, pois tornei-me o símbolo do teu pecado do teu pecado, pois tornei-me o símbolo do teu pecado, e assim eu tive que morrer em teu lugar. É isso que o cristianismo entendeu, que Jesus tomou os nossos pecados para si, que ele, como inocente, ficou pecador, e por isso que ele teve que morrer em nosso lugar. Isso é amplamente difundido, né, no cristianismo, e eu sempre digo, esse curso veio para a nossa linguagem do cristianismo, para desfazer esses equívocos que o cristianismo histórico nos trouxe. Para o ego, o pecado significa a morte, e assim a expiação é através do assassinato. Então, realmente, quem acredita em pecado, nós vimos isso em umas aulas anteriores, o pecado realmente exige morte. Se existe pecado, se fosse possível existir pecado, a morte se justificaria. Se a morte se justificaria, ela a expiar isso, desfazer isso, pagar essa conta, só com assassinato, só com uma morte.
Mas o ego ainda diz, não é qualquer morte, não é a nossa morte, nós continuamos culpados com a morte do inocente. Isso que o ego julgou. A salvação é contemplada como o meio pelo qual o Filho de Deus foi morto em teu lugar. Então, no cristianismo é isso, o Filho de Deus, o Filho inocente, morreu em nosso lugar. No entanto, olha aqui a percepção de Jesus. No entanto, ofereceria eu meu corpo a ti, a quem eu amo, conhecendo a sua pequenez, ofereceria Jesus o seu corpo a nós, sabendo que o corpo não é nada? Será que Jesus tem tão pouco valor a nós? Ou ensinaria que corpos não podem nos manter separados? Porque corpos não contêm a mente, e as mentes são unas. Então, é isso que Jesus ensina. O meu corpo, Jesus dizendo, não tinha mais valor do que o teu. Nem era o meio melhor para a comunicação da salvação, e também não era a sua fonte. Então, o corpo de Jesus foi igual ao nosso, sujeito a obedecer às ordens da mente, fazendo coisas erradas, coisas certas, equívocos. Não serviu nem melhor nem pior, o nosso nos serve. E ele nem sequer, esse corpo era a fonte de vida de Jesus. Ninguém pode morrer por outra pessoa e a morte não expia o pecado. Se o pecado é real, a morte não paga esse preço. O pecado continuaria existindo. E por outro lado, como ele diz aqui, ninguém pode morrer por outra pessoa. Então, como que Jesus poderia ter morrido para nós? Nós precisamos perdoá-lo por nós termos acreditado nisso. Mas podes viver para mostrar que ele não é real. Então, nós podemos, então, a morte não é real. O corpo pode viver para provar isso. Como? Nós continuando existindo conscientes em mente, em espírito, mesmo quando aparentemente largarmos o corpo. Como Jesus fez na cruz. O corpo foi largado ali, foi enterrado, mas ele continuou vivo. O corpo, de fato, parece ser o símbolo do pecado, enquanto acreditas que ele pode te conseguir o que queres. Enquanto acreditas que ele, que o corpo, pode te dar prazer, também acreditarás que pode te trazer dor. E esse é um ponto fundamental. O ego nos diz que todo prazer real que nós podemos sentir na mente é através do corpo. Só que vejam bem o que Jesus diz. Se o corpo segue para nos trazer prazer, se então o atributo da mente tem que ser através do corpo, se é o corpo que traz prazer, ele também automaticamente ele nos trará dor. E queremos nós pagar esse preço da dor? Pensar que és capaz de ficar satisfeito e feliz com tão pouco é ferir a ti mesmo e limitar a felicidade que queres ter, convoca a dor para que ela encha a tua pobre despensa e faça com que a tua vida seja completa apenas com isso. Então, o que Jesus diz? Se nós queremos realmente que o corpo seja o objeto que nos trará prazer, isso é tão pequeno, isso é tão indigno que nós somos, que isso nos deixará num estado mental de absoluta miséria. Nunca será o suficiente. Esse prazer nunca satisfará a sensação do direito que nós temos como filho de Deus a ter tudo. Então, isso é muito pouco. E pior do que isso ainda por cima, como ele diz aqui, isso convoca a dor para que encha a tua própria despensa. Ainda convoca a dor para que essa dor venha preencher aquele pouco que nós conseguimos estar cientes aqui da mente. Nossa consciência já é tão diminuta, a gente já consegue perceber
tão pouco da realidade do Filho de Deus. E ainda vamos permitir que a dor seja esse pouco? Então, se nós acharmos que o corpo está aqui para ter a função de nos trazer prazer, nós estamos também dizendo, abrindo ele para a dor. E aí ele vai nos ferir. E não preciso dar testemunhos também, ou explicar o que é nós sendo feridos através da dor do corpo. Todos nós sabemos e reconhecemos o que é isso também. Essa escolha equivocada em onde que está a felicidade, que é um estado mental e que o corpo apenas pode servir à mente, mas que o corpo não é objeto nem do prazer, nem da dor. E ele segue aqui no 14, pois a culpa se incidia onde a felicidade foi removida e a substitui. Então, antes disso ainda, que a dor, quando a dor enche a nossa vida, essa é a completeza conforme o ego vê. O ego vê que nossa mente é esse pedaço de dor. É isso que o ego enxerga. Por que o ego enxerga isso? Pois a culpa se incidia onde a felicidade foi removida e a substitui a felicidade. E a felicidade é removida quando eu escolho o sistema de pensamento do ego em lugar do sistema de pensamento do Espírito Santo. A comunicação é um outro tipo de a comunhão, desculpe. A comunhão é um outro tipo de completeza que vai além da culpa, porque vai além do corpo. Então, a comunhão é da mente. E a mente age através dos testemunhos. Isso vai além do corpo. O corpo não tem nada a ver com esses testemunhos. Isso é na mente, e é na mente que nós sentimos tanto a alegria quanto a dor. E a comunhão também nunca é possível através do corpo. Assim como Jesus não ofereceu o seu corpo e sangue para a comunhão, e sim o seu estado mental. O mesmo estado do Espírito Santo que ele acessou em integridade, ele oferece a nós. Esta é a verdadeira comunhão que ele nos oferece em sua santa ceia. E com isso nós, então, vimos aqui o que a atração da culpa tem, e nesse primeiro obstáculo, quando a gente quer se ver livre do irmão, e nós vamos ver a partir de quinta, continuando esses obstáculos, desfazendo esse primeiro obstáculo, o próximo que a nossa paz vai encontrar, e ela precisa transcender também, ela vai fluir por esse, é a crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. Isso também já é uma continuação disso que nós acabamos de ver da culpa aqui. Mas isso é assunto para quinta-feira. Hoje, a mensagem é de vermos o quanto nós podemos usar, porque nós usávamos igual, de toda maneira. Pensando que usamos ou não, nós usamos 100% o tempo todo. Quer estamos dormindo ou acordados aqui no nosso sonho. Nós estamos enviando mensageiros. Já que estamos enviando mensageiros o tempo todo, vamos estar cientes de que tipo de mensageiro estamos enviando pelo testemunho que eles trazem de volta. E se os testemunhos de volta não nos colocam num estado de graça, é hora de nós mudarmos de professor. É hora de nós permitirmos ao Espírito Santo que entre e substitua o ego da nossa mente. Esta foi a nossa mensagem para hoje. E, bom, nós não tivemos nenhuma interação durante a aula hoje, mas estamos, então, agora na nossa hora da interação. Deixa eu ver aqui no chat.
Eu só vou ler a última porque, na verdade, tudo era uma, colocou emocionante aqui. Achei lindo suas palavras, o Espírito Santo envia dos mensageiros. E lindo e poderoso. E eu estou falando com conhecimento de causa, porque realmente foi uma coisa muito impactante quando estudei e pratiquei isso. E se eu não tivesse praticado, eu não poderia passar para vocês com tanta ênfase, com tanta propriedade, e realmente eu desejo do fundo do coração que cada um de vocês permita-se experienciar. Pode ser cheio da dúvida, apenas permitam-se, porque eu sei o resultado que isso traz, eu não tenho dúvidas alguma, do quanto, diante do estado da graça, ninguém mais volta a ter saudade de sofrimento e dor. Então, por favor, pratique. Alguém gostaria Ô, Márcio, levantou a mão, por favor? Sempre eu, né, Ing? Olha só. Ing, eu achei muito, muito interessante esse estudo, né, principalmente agora quando você frisou isso, porque nós temos aqui, como estudantes de um curso similares, o hábito de falar muito, usar muito uma expressão, que na verdade é um pensamento que é assim, eu tô passando mal, eu tô aqui treinando, mas ainda tô passando mal. E uma das coisas que eu sempre, quando eu entrava nesse estado, né, quando algo vinha e eu percebia que aquilo estava se repetindo, eu buscava na minha mente onde estava o desejo. Qual era o meu desejo naquele momento? Porque muitas vezes a gente fala aqui na forma, e isso ainda acontece nessa prática. Aqui na forma a gente está lembrando das palavras de Jesus. Eu vou usar a expressão coração, mas não é no coração, né? É simbólico. Mas no nosso coração a gente ainda está querendo ter razão em alguma coisa. E nesse lugar a gente não vai achar paz. Então, muitas vezes, o João, a gente conversa muito aqui, estuda junto, o Igor, o Rodrigo, e aí até uma vez eu comentei isso com o João, assim, ele estava conversando sobre essa questão de passar mal, e eu falei para ele, onde está a tua fé? Você precisa observar onde está a tua fé. E é algo que eu pratico muito aqui, porque ainda as coisas se repetem, tem coisas que parece que a gente tem uma atração por algumas coisas mais do que outras, né? E então, onde eu quero chegar, né? Isso tudo que você trouxe aqui me levou para esse lugar, a importância de orar e vigiar o desejo do meu coração. Exatamente. E isso que você está dizendo é outras palavras para com qual sistema de pensamento eu estou identificado. Sim. Então, nossa, eu vou assistir essa aula de novo e de novo e de novo para fortalecer isso aqui, porque não tenho palavras para. Apesar que você deve estar sentindo aí toda essa gratidão que todos nós temos aqui por essa expressão de amor que você trouxe aqui. Obrigado. Bom, pessoal, obrigada, com certeza, Márcio. Poucas vezes eu senti assim tão forte, eu consigo sentir assim essa. Não é energia, mas a gente tem que usar alguma palavra, vou chamar energia que vem assim, deliberação por sabermos desse recurso e da gratidão que a nossa mente certa de cada um, que é a mesma, sente por esse recurso e da leveza no coração que isso traz. Que saber que agora não estamos à mercê dos testemunhos famintos do ego e que temos essa feliz escolha pelo Espírito Santo. Com isso, eu vou encerrar hoje a nossa aula, a nossa gravação, para que realmente possamos vivenciar